E aí, galera que se liga no canal Futebol com Lô Manuel, a gente vai falar aqui sobre a saga do futuro técnico da seleção brasileira, né? A seleção brasileira que aí, nesse momento, está sem técnico após a demissão do Dorival. E para a gente começar a falar sobre esse novo técnico, a gente fala um pouquinho aí dessa complicação da CBF com esses técnicos da seleção brasileira, primeiro com Fernando Diniz, colocado ali interinamente ou definitivamente, mas que o trabalho não deu certo. Depois Dorival, que chegou até a fazer um trabalho interessante no começo. Eu até lembro que nos primeiros amistosos ele fez amistosos com seleções fortes lá da Europa, contra a Inglaterra, contra a Espanha. O Brasil até saiu bem. E gosto do treinador Dorival Júnior, né? Ele já fez ótimas passagens por diversos clubes aqui no Brasil e tanto que agora está até trabalhando no Corinthians. Saiu da seleção brasileira, não ficou, acho que nem um mês desempregado. O Corinthians já o contratou e já foi assumir um time fortíssimo aí que é o Corinthians, né? Um time de peso, de bastante torcida, bastante responsabilidade por um cara que foi muito questionado na seleção brasileira. Então, a gente daí consegue perceber que o Dorival, né, como sempre foi, é respeitado e é valorizado ainda no cenário nacional. Mas, falando de seleção brasileira, aí é uma situação diferente que a gente já começa a falar sobre esses caras aqui, né? O Ancelotti e tem o Abel Ferreira também, Jorge Jesus, mas vamos focar primeiro no Ancelotti, que é o desejo, o queridinho da CBF, foi o queridinho, continua sendo, eu acho que ainda, né? O Ancelotti queridinho da CBF, porque a CBF no ano ainda de 2024 falava que em 2025 ele sairia do Real Madrid, iria para a seleção brasileira, enfim, mas parece que era uma ilusão, era um desejo que não era correspondido, que não tinha nada acordado. Só um lado falava, que era o lado da CBF, e o outro lado, o treinador Ancelotti, não falava nada. E aí ficou nessa situação, enfim, foi a primeira recusa. E agora a gente já vindo trazendo para 2025, no caso, pós Dorival Júnior, teve a volta desse namoro, né? A CBF de novo lá correu atrás do Ancelotti. E aí o Ancelotti já também com a situação do Real Madrid um pouco mais complicada, né? Parecendo que o ciclo do treinador está próximo do fim, principalmente aí com a não conquista, né? Possível não conquista do Campeonato Espanhol, deixando o Barcelona ficar nessa temporada acima do Real na Champions, sendo eliminado aí pelo Arsenal, com duas derrotas, né? Então, assim, eu acho que o ciclo dele e tem um time excelente na mão, né? Com um quarteto aí que pode ser um dos melhores do mundo, esse quarteto de atacantes do Real Madrid, com Vini Júnior, com Bellingham, com Rodrigo, com Mbappé. É, talvez na prática não esteja, não seja nesse momento, mas no papel e o que os jogadores podem entregar, isso é um absurdo, né? Mas teve agora umas últimas exigências do Ancelotti, falando da questão dele querer treinar o Brasil, mas fora do país, não morando aqui internamente, né? E até mesmo uma questão lá de uma proposta da Arábia com valores milionários, enfim. E aí a situação ficou meio quebrada, né? Para fechar esse acordo e o Ancelotti ser treinador do Brasil. Enfim, assim, eu acho que o Ancelotti, claro, tem as exigências dele, mas essa situação tem que ser avaliada até um certo ponto, né? Até um certo. é, questões mesmo de desejo e de prioridade da CBF. Fato é que esse treinador, assim, aparentemente nesse momento não vem mais. Não vem mais, e aí volta a situação da estaca zero.
ou talvez não, porque tem outros nomes no mercado, que seja Jorge Jesus e o Abel Ferreira. No entanto, o que me preocupa é que, por exemplo, o Jorge Jesus, que é um treinador que, para muitos, assim, acho que seria o nome ideal para a seleção brasileira, pelo tipo de futebol, pela postura que ele imprime no seu futebol. E aconteceu aqui no Flamengo, embora depois que ele ter saído do Flamengo, ele até fez agora, fez também um bom trabalho no Al Hilal, enfim, ficou dezenas de jogos sem perder, fazer um campeonato diferente. A postura, o tipo de jogo do Jorge Jesus agrada mais o futebol brasileiro, né? Agrada mais o perfil do futebol brasileiro histórico, esse histórico recente aí não dá nem para contar, mas histórico de longo prazo, que cinco pentacampeão, a seleção pentacampeã, é o tipo do treinador Jorge Jesus. Mas o que me parece nesse momento é que o treinador Jorge Jesus não é uma prioridade assim para a CBF. Ou se for, as coisas estão sendo muito ventiladas e cogitadas discretamente, mas com esse perfil da CBF, não me parece estar acontecendo, não me parece ser de fato que está se encadeando. E o técnico agora que vem como um possível postulante, aí já era ventilado, mas parecia que também não tinha um avanço, né? Mas parece que as coisas agora estão acontecendo para isso poder prosseguir. É o Abel Ferreira, que sempre, claro, tem uma postura muito política, né, dizendo que a prioridade dele é o Palmeiras, que o foco dele é o Palmeiras, que ele tem contrato, enfim, até já vinha também, teve alguns nomes da imprensa que falaram que o desejo do Abel Ferreira, na verdade, era treinar a seleção de Portugal, né? Então a seleção brasileira não interessaria a ele. Ai, desculpa, parece que isso mudou um pouco nos últimos dias e que o Abel Ferreira disse que se a Leila Pereira topasse ou permitisse liberar ele para a seleção brasileira, poderia sim ele ser o possível treinador. Assim, fato é, hoje, né, quem vocês queriam que assumisse a seleção brasileira? É Abel, o Ancelotti, o Jorge Jesus? O Ancelotti eu acho muito complicado, né? Parece que de fato ele não vem, esse sonho da CBF aí. Eu tô chamando CBF como um todo, né? Para falar da entidade, eu acho muito difícil. Olha, eu acho que para a seleção brasileira, eu, em relação à capacidade de formar time, formar elenco, tanto Abel Ferreira, tanto Jorge Jesus, eles conseguem, né, ter tanto aí que arrumei uma foto rapidamente, não foi por propósito. Os dois estão com o mesmo gesto assim de colocar a mão na cabeça. São dois estrategistas, só que a forma como eles trabalham os seus times é um pouco diferente, né? Eu acho que seriam ótimos nomes para a seleção brasileira, a treinadores portugueses, né? Que tem uma maneira diferente de pensar o futebol, colocar seus times. Mas o Abel Ferreira, eu acho que diante das peças que tem na seleção, meio campo ali, eu acho que hoje ainda é uma posição, umas posições muito carentes, muito carentes. Em relação à criação, não tenho 10. Eu acho que ele consegue ajustar os jogadores de forma que eles consigam extrair seus melhores, né? É, e também permite que os jogadores eles tenham uma flexibilidade, que eles não joguem somente em uma posição, ele adaptação dos jogadores. Já o Jorge Jesus, não, o Jorge Jesus tem a postura de futebol mais agressivo, de marcação alta, de um time que joga todo o tempo para frente, e isso seria interessante para a seleção, mas eu acho que diante de algumas carências que a seleção tem, eu não sei se só esse futebol ofensivo daria resultado, né? Então eu, Luan, falando hoje, né,
colocaria o Abel Ferreira como treinador da seleção brasileira, apesar de ter algumas coisas contra ele também. Eu acho que assim, ele quando ganha tá tudo ótimo, quando perde, aí, enfim, arruma desculpas, arruma culpados fora do elenco, né? Claro, não vai culpar eles, mas não assume responsabilidades. Acho que às vezes falta dizer eu errei, esse tipo de coisa. Enfim, outras características que eu não vou totalmente com o Abel Ferreira, mas eu acho que como técnico, como organizador de elenco, eu acho que pode ser um excelente nome. Então é isso, beleza? Curtam, se inscrevam, compartilhem. Até a próxima.